Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel, professor de Geografia, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de globalização, tá certo? Com a seguinte temática: efeitos da globalização. Então preste atenção na aula que nós vamos começar o nosso conteúdo. Primeiro, para começar, pessoal, vamos abrir essa temática falando sobre algo que está diretamente ligado, que tem efeitos na nossa vida, efeitos negativos para a maioria das pessoas, que é a continuidade do processo de globalização e o desemprego gerado através dele. Mas, professor, como assim? Só existe desemprego por causa da globalização? Não, claro que não. Mas o processo de globalização pode acelerar o desemprego, mesmo se algum efeito da globalização negativa acontecer fora do nosso país, tá certo? Como nós vivemos em um mundo global, onde tudo está unificado, tudo faz parte de uma grande teia de informações, os efeitos de uma crise que acontece no Japão podem ser sentidos aqui no Brasil. Uma crise nos Estados Unidos, que hoje é o centro do capitalismo financeiro do mundo, podem ser sentidos aqui no Brasil sem a menor dúvida, tá certo? Então, toda vez que a gente pensar sobre globalização, vamos pensar em uma teia, onde todo mundo está unido. Se um se der mal, o outro vai se dar mal também. Se um se der bem, o outro vai se dar bem também, tá certo? Vamos pensar assim. Se tem uma crise de desemprego em tal canto, pode ser que afete a gente. Por exemplo, hoje, após esse período aqui de pandemia, no ano de 2020, a China com certeza vai conseguir ultrapassar os Estados Unidos em relação ao poderio econômico, tá certo? Mas imagina se acontece uma crise na China. Quais os efeitos que ocorreriam aqui no Brasil? Imagina só, se um empregado chinês passa a comprar carne brasileira, o óleo de soja brasileiro, alguma coisa do Brasil, nem que seja até o carro brasileiro, ele compra lá, você acha que ele desempregado vai conseguir ter o mesmo poder de compra? Claro que não. Se ele não vai conseguir comprar, nós não vamos conseguir vender para ele. Beleza? Se a gente não consegue vender, a nossa produção ela vai ter que estagnar um pouco para não produzir muito e ter um grande excedente, sem ter como passar para frente esse excedente. Então, tudo faz parte de uma cadeia. O Brasil não está só no mundo em termos econômicos, em termos sociais, em termos culturais, em diversos pontos possíveis. Nós não estamos só. Você tem que sempre lembrar disso. Tá certo? E globalização. Fazemos parte de uma cadeia. Desemprego. Nós também vamos fazer parte dessa cadeia de desemprego se ocorrer alguma crise em escala global. Tá certo? Como nós fazemos parte do Brasil, que é um país em desenvolvimento, ou seja, que ainda está almejando alcançar aqueles países de primeiro mundo, os ditos de primeiro mundo, nós vamos sentir os efeitos de uma crise muito mais forte do que aquele país que é de primeiro mundo, aquele país desenvolvido, tá certo? Nós vamos conseguir nos recuperar mais lentamente, enquanto os outros vão conseguir se recuperar de uma forma gradual e contínua e muito mais rápida do que a gente, beleza? Acompanha comigo no slide. Em função da crise econômica mundial ocorrida a partir de 2008, diversas empresas globais resolveram fechar fábricas e demitir trabalhadores. Como elas atuam em escala global, suas decisões provocam desemprego e turbulências econômicas mundo afora. Tá certo? Pessoal, isso é só para vocês terem uma pequena noção dos efeitos de uma crise econômica dentro de um mundo globalizado. Hoje, lembra da aula passada que nós falamos das empresas transnacionais, empresas multinacionais que fazem parte do cotidiano brasileiro, mesmo elas não serem brasileiras, elas vão fazer parte do nosso cotidiano.
Se ocorrer alguma crise, o setor produtivo vai ser um dos primeiros a sentir, seja para retraindo os seus investimentos, consequentemente, os empregados vão ser demitidos, vão ser realocados, a empresa vai ter que ir para o seu país de origem, muitas vezes isso acontece. Um exemplo que nós podemos apalpar aqui agora, imaginar um pouco, seria o seguinte: imagina que eu tenho uma empresa X. A empresa X, pessoal, ela vai produzir um suco, tá certo? E o Brasil está vivendo do auge do crescimento econômico, está em alta. Beleza? Como o Brasil está em alta, pessoal, as pessoas elas vão ter mais dinheiro, porque elas vão ter emprego, porque elas vão ter uma qualidade de vida melhor e vão poder consumir mais. Quanto mais essas pessoas consomem, mais o meu produto vende. Por exemplo, eu tinha uma empresa X de produção de suco. Depois dessa alta da economia, eu passei a ter 30 empresas X com a alta da economia, tá certo? Minha produção aumentou muito. Se eu tenho 30 empresas, eu vou ter mais funcionários, eu vou produzir mais, vou conseguir alcançar um número maior de clientes, tá certo? Então, todo mundo sai ganhando. Mas imagina, pessoal, se tem uma crise econômica no Brasil, se a gente passa a retrair os nossos investimentos para tentar resguardar a empresa. Você acha que o dono dessa empresa vai pensar 2 vezes antes de fechar pelo menos umas 20 das 30 fábricas que ele tem? Com certeza. Depois de alguns anos, ele vai ficar com 10 fábricas da empresa X, tá certo? Essas 10 fábricas, elas vão produzir menos e vão empregar menos. Ah, professor, e os outros 20, e as outras 20 fábricas que tinham? Quantos funcionários tinham? Imagina aí. Quantas pessoas ficaram desempregadas? Então, se uma crise econômica atinge as empresas do setor produtivo, todo o resto que faz parte da roda da economia brasileira vai sentir consequentemente. Nesse slide, pessoal, ele vai falar sobre a crise econômica mundial que ocorreu no ano de 2008, tá certo? Essa foi uma das crises mais fortes do capitalismo. Foi muito forte, teve uma retração global gigante. Alguns países ainda estão se recuperando dessa crise. Alguns países andam a passos lentíssimos para tentar sair dessa crise ainda. E foi uma crise, pessoal, que ocorreu no ano de 2008. Nós já passamos mais de 10 anos dessa crise, com certeza. Tá certo? Preste atenção no slide. Crise de 2008. Acompanhe comigo, pessoal. Foi uma crise especulativa no setor imobiliário dos Estados Unidos da América, que atingiu o mundo, causando retração nos investimentos, fechando empresas e fábricas e bancos, causando desemprego em massa, principalmente devido a um aumento nas taxas de juros de financiamento imobiliário, causando um calote geral e travando a economia. Tá certo, pessoal? Essa crise, pessoal, aconteceu no setor imobiliário, ou seja, naquele setor de financiamento de imóveis, sua casa, apartamento, prédio, tudo que a pessoa precisa para morar. Mas, professor, por que essa crise aconteceu em 2008? Um motivo, pessoal, seguinte, pessoal, no ano de 2001 aconteceu um evento que chocou o mundo todo. Não sei se vocês lembram, do 11 de 9 de 2001. 11 de 9 de 2001. O ataque às Torres Gêmeas, pessoal. Um aviãozinho lá chegou,
derrubou as torres, tentou atingir o Pentágono, não conseguiu atingir em cheio. E isso, pessoal, fez com que a economia global, um medo se instalasse nessa economia global. Imagina o centro do capitalismo do mundo ser atingido por um ataque terrorista. Beleza? Isso vai causar temor, isso vai causar pânico, as pessoas vão ficar mais receosas em relação a sair de casa e, consequentemente, elas vão consumir cada vez menos, porque elas vão ter um medo de ser atacada, um medo de ser morta por aí, quando estiver andando, porque o ataque é repentino, ninguém sabe quando vai acontecer. Então as pessoas começaram a ficar mais em casa. E para que a economia voltasse a girar como antes, o que é que o governo americano fez, juntamente com o Banco Central? Diminuiu as taxas de juros de praticamente tudo que você possa imaginar. Bens de consumo, imóveis, televisão, computador, carro, beleza? Isso fez, pessoal, com que as pessoas se estimulassem a comprar cada vez mais. Imagina, você tinha que pagar uma taxa de juros que variava durante o ano, e agora ela vai ficar estável, e lá embaixo as pessoas vão se sentir muito mais à vontade na hora de comprar. E isso aconteceu durante muitos anos. Até que, no ano de 2008, essa crise estourou. Mas, professor, por que essa crise estourou? Seguinte, pessoal. Depois do 11 de setembro do ano de 2001, os Estados Unidos entraram em uma guerra, que foi a guerra do Iraque. Beleza? Essa guerra, pessoal, passou a consumir demais os recursos da economia americana. Foram gastos militares inimagináveis, os maiores da história. Ganhava até mesmo antes do período da Guerra Fria, antes da Segunda Guerra Mundial. Ganhava desses períodos. Tá certo? Isso fez com que ficasse desequilibrado. Você tinha mais gasto e menos lucro. Beleza? Mas, professor, ainda não entendi. Por que só por causa da guerra aconteceu a crise? Não. Por que aconteceu, pessoal? E principalmente no setor imobiliário? Seguinte, pessoal. O Banco Central americano passou a liberar crédito para aquelas pessoas que não tinham tantas condições assim de fazer um crédito. Tá certo? Imagine aí uma pessoa com 20 anos, sem um emprego de carteira assinada, sem muita estabilidade econômica, poder fazer o financiamento de uma casa. Isso era possível naquele tempo. Existiam pouquíssimas perguntas para saber se você podia mesmo pagar essa casa e eles davam crédito para a pessoa. As taxas de juros eram baixíssimas, então eles conseguiam pagar e ir levando até onde dava. Só que, pessoal, devido aos gastos militares que houve entre esses anos aqui, as taxas de juros elas começaram a aumentar de pouco em pouco. E a inadimplência começou a aumentar também naquele período. Mas, claro, professor, por que começou a aumentar? Lembra, pessoal, que eles ofereceram crédito para aquelas pessoas que não tinham tantas condições assim de se manter. Imagina, para manter uma casa. Então, ele foi uma jogada de risco. Os bancos assumiram o risco. Só que eles não assumiram os riscos sozinhos. Eles começaram a vender a dívida para outros bancos. Bancos dentro do território americano e bancos fora do território americano. Beleza? Aí você já tira, está tudo interligado. No mundo onde a globalização reina, tudo está interligado. Se eu tenho uma dívida aqui nos Estados Unidos, ela passou a ser vendida lá para o Japão. Então a dívida não vai ser só americana, vai ser também japonesa. E o banco japonês vendeu para o banco alemão. Então ela vai começar a unir 3 países juntos em uma única dívida. E essa dívida, pessoal, da galera que não tinha tanta condição, começou a aumentar, até que no ano de 2008 teve um boom. Muita gente não conseguiu pagar as parcelas da sua casa, porque os juros, ele saiu
de uma taxa baixíssima, vamos supor que 0,5%, e foi para 5%. Se aqui eles já tinham certa dificuldade para pagar, imagine aqui, pessoal. Beleza? Isso aqui é uma suposição, certo? Só para vocês terem noção, de ilustrarem mais ou menos como funcionou naquele tempo. Então foi uma taxa de juros que aumentou muito e as pessoas não tinham condição de pagar. Então, as pessoas deram um calote no banco. Só que o banco, ele vendeu a dívida para outros bancos, que vendeu para outros bancos. Então, pessoal, quando foi no ano de 2008, a economia global começou a entrar em recessão. Tá certo? A economia global no ano de 2008 entrou em recessão devido aos calotes do setor imobiliário dos Estados Unidos. Essa dívida foi repassada de banco internacional para banco internacional e fazendo com que a maior parte deles quebrassem. Até o governo americano intervir na economia, decidir qual banco ele vai salvar ou não, qual banco ele vai deixar morrer, qual banco ele vai deixar sobreviver durante essa crise, tá certo? Muita gente ficou sem casa porque não tinha como poder pagar, tá certo? As taxas de juro, elas são variáveis. Se os juros do banco aumenta, o valor da parcela também vai aumentar, diferente aqui do Brasil. No Brasil você tem a garantia de que vai pagar uma parcela durante 120 meses, você vai pagar aquele número X, beleza? Lá não, se os juros aumentar você vai pagar 2x, 4x, e muita gente não conseguia pagar, beleza? Foi por isso que ocorreu aquela crise no ano de 2008 e que afetou o mundo todo, porque a dívida foi repassada de país para país. Quando perceberam, praticamente todos os países estavam devendo mais do que recebendo dinheiro, receberam um calote naquele período. Então, pessoal, essa crise ela foi sentida no mundo todo, praticamente. Imagine aí, se eu tenho uma empresa X, que ela é do Brasil e vende para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países diferentes, vários países, em uma crise econômica global. Você acha que essa empresa ela vai continuar investindo o seu capital em outros países? Com certeza não. Para se segurar, para tentar sobreviver a uma eventual crise, o que essa empresa faz? Ela vai retrair os investimentos para o país de origem, para a sede da empresa. Beleza? Isso vai gerar crise também em outros locais onde essa empresa estava alocada. Por quê? Se a empresa sai, vai ter desemprego. Se tem desemprego, a população não vai consumir. Se a população não consumir, o setor produtivo vai cair. Então, tudo está interligado, pessoal. Vocês têm que lembrar disso. No mundo globalizado, tudo é interligado. Tudo, praticamente tudo. Beleza? Acompanha comigo no slide, pessoal. Uma empresa pode, além de refletir os efeitos da crise em seus próprios funcionários, pode afetar também outras empresas menores, que dependem do funcionamento da maior, que contratam seu serviço. Por exemplo, os empregos terceirizados são os mais precarizados e sofrem diretamente os efeitos de uma grande crise econômica. Tá certo? Lembre-se, pessoal, que a maior parte das empresas hoje, ela não procura concentrar os serviços oferecidos aos seus clientes, beleza? Ou até mesmo para o seu próprio funcionamento. Como assim, professor? Elas vão fazer com que serviços menos essenciais para a funcionalidade da empresa sejam vendidos a empresas menores. A exemplo disso, os empregos de serviços gerais que pode ter na empresa, setor de alimentação que pode existir na empresa, ele passa a ser terceirizado, ou seja, ele não vai ser oferecido pela própria empresa. Ela vai vender esse direito para outra empresa menor que seja responsável somente em fazer aquilo. Por exemplo, uma empresa A
uma grande empresa, ela vai vender os direitos de serviços gerais para uma empresa B, que é bem menor, uma empresa de agenciamento, tá certo? A empresa B coloca seus funcionários para trabalhar, oferecer o seu serviço na empresa A, beleza? Os funcionários, mesmo trabalhando na empresa A, não vão ser funcionários da empresa A, e sim da empresa B menor, tá certo? Por exemplo, se acontece uma crise, ali vai precisar cortar gasto. Fala com a empresa B, que é menor, que vende o serviço, para cortar. Não precisa de tantos funcionários. Aí vai, em vez de 3, vai mandar 1, tá certo? É um processo de terceirização. Ele vai fazer com que os funcionários, eles sejam precarizados, tá certo? Eles não, apesar de ter carteira assinada, eles não vão ter tanta qualidade no seu emprego como se fosse funcionário de uma grande empresa. Tá certo, pessoal? Uma empresa, ela pode fazer uso desses funcionários terceirizados amplamente, em diversos setores. Eu coloquei um aqui só para vocês terem noção de como funciona, tá certo? E imagina aí uma crise, pessoal, uma crise. Os primeiros funcionários que vão ser cortados vão ser dessas empresas menores, os terceirizados. As empresas de menor porte, elas vão sentir muito mais os efeitos de uma crise do que as de maior porte. Beleza? Isso é comum, isso é normal. Pessoal, acompanha comigo no slide. Vamos falar sobre as perdas visíveis. Tá certo? Perdas visíveis. Há perdas visíveis nas cidades que sediam as fábricas, pois trabalhadores demitidos poderão se deslocar ou deixar de consumir bens, afetando a economia local. Isso interfere na arrecadação de imposto, tá certo? Um exemplo conhecido é da cidade de Detroit, nos Estados Unidos. Cidade polo de montadores de automóveis, que hoje está em franca decadência demográfica e econômica. Pessoal, sobre essas perdas visíveis, tá certo? Quando uma cidade é super dependente de uma empresa, ela vai sentir muito mais do que aquela cidade que tem um dinamismo econômico muito maior. Por exemplo, ela não depende só de uma empresa, ela aloca diversas empresas no seu território, beleza? Essa cidade que tem essas várias empresas vai sentir um pouco menos a crise. Só que a cidade que tem uma empresa só, como exemplo de várias cidades aqui no Brasil, podemos dar um destaque. No Nordeste, tem cidades que só é responsável por empregar praticamente 50% da população da cidade. Tá certo? Essas empresas, se elas sentirem o efeito da crise, a cidade inteira vai passar a ficar precarizada. Certo? O exemplo de Detroit é um exemplo mais visível que nós podemos ter. Ah, professor, por quê? O seguinte, pessoal, aquela cidade é um exemplo de como o capitalismo ele ajudou uma cidade a crescer, tá certo? Os investimentos de grandes empresas multinacionais, empresas que vendiam para o mundo todo, fizeram com que aquela cidade passasse a atrair uma população, uma demanda populacional, uma demanda de trabalhadores, passasse a crescer e se destacar no mundo todo. São diversos carros que eram produzidos em Detroit e vendidos para o resto do mundo, tá certo? Só que ocorreram crises nos Estados Unidos, crise de produção. As empresas elas não conseguiam mais pagar a demanda de funcionários que existia naquele período, tá certo? As empresas, para otimizar o lucro, elas passaram a se deslocar para cidades que ofereciam mais condições para o funcionamento dela. Beleza, Detroit no começo passou a atrair essas empresas, mas depois ela passou a reprimir essas empresas, passou a se afastar cada vez mais. Por quê? Salário alto, a empresa não conseguia pagar, alegava isso, né? Imposto sobre os terrenos, imposto sobre os produtos,
ficar cada vez mais longe da matéria-prima, tá certo? Tudo isso vai contar para que uma empresa fique ou não no seu local de origem. Beleza, pessoal? Então, diversas fábricas de motores, de automóveis, saíram da cidade de Detroit. E o que aconteceu com Detroit? Acompanhe comigo no outro slide, pessoal. Observem essa imagem. Como essa imagem é forte. Tá certo? Professor, o que tem nessa imagem? É uma antiga escola que tinha na cidade de Detroit. A foto aqui da esquerda, preto e branco, a escola bonita, organizada, um movimento considerável de pessoas na rua, tá certo? Vários carros, né? E na foto à direita, a colorida, essa escola está praticamente totalmente destruída, tá certo? Vandalizada, sem uso, os prédios abandonados, as ruas sem movimento algum, tá certo? A cidade inteira está praticamente dessa forma, pessoal. Por quê? Porque ela dependia da produção de automóveis e de motores. E essas empresas, se elas saíssem, e se a cidade não estivesse preparada para a debandada dessas empresas, a população vai sofrer com isso. Beleza? E isso aconteceu em Detroit. Por quê, professor? Porque a cidade ela não tinha outra fonte de renda para a população a não ser essas fábricas de motores. Se elas foram embora, deixaram dívidas, deixaram desemprego, deixaram abandono, tudo de ruim nessa cidade. Os índices de criminalidade aumentaram gigantescamente. Beleza? As pessoas passaram a abandonar essa cidade. Vamos dar uma lida aqui nesse slide. Antes e depois de uma escola da cidade de Detroit, conhecida na produção de motores e automóveis, a maior parte de suas indústrias foi realocada a fim de otimizar os lucros dessas empresas, deixando a cidade sem outra fonte de renda para a população. Cerca de 70% da população abandonou a cidade. Claro, pessoal, por qual motivo a pessoa ia continuar numa cidade falida? Uma cidade que não tem condição de funcionamento básico. Tá certo? Então, a cidade foi praticamente abandonada e essas pessoas passaram a procurar empregos em outras cidades. Mas, professor, isso pode acontecer somente de uma cidade para outra, né? Claro que não. Uma empresa, mesmo uma empresa americana, ela pode se alocar em outros países, colocar a sua produção, a produção de carros na cidade de Miami, por exemplo. Ela vai sair da cidade de Miami e pode ir para uma cidade no México sem problema nenhum. Se tiver as condições necessárias para o funcionamento dessa empresa, pode ter certeza, ela vai para lá, tá certo? Além de pagar menos, produzir mais, estar mais perto do mercado consumidor, beleza? Quanto menos custoso for essa produção, melhor vai ser para essa empresa. Quanto mais custoso for essa produção, pior vai ser para essa empresa. Nós temos que lembrar disso. A lógica da empresa é o lucro. Se não está dando o lucro necessário, então a empresa vai começar a rever alguns conceitos de estar naquele local. Por que ela está naquele local se não está dando lucro? Beleza? Pessoal, isso vai ocasionar um processo que é conhecido no mundo todo, que é o processo de desindustrialização. Como assim? O processo da debandada das indústrias, do setor produtivo, tá certo? Elas vão deixar algumas cidades, já que elas observam, fazem essas análises e vê que não está dando o lucro esperado, as indústrias não têm nenhum problema de sair daquele local e procurar outros que façam que ela tenha um lucro esperado, tá certo? Por exemplo, existiam fábricas de calçados do sul do país que se realocaram no nordeste do país. Por quê? Matéria-prima, salário menor, menos imposto. Tudo isso fez com que algumas indústrias começassem a repensar o seu local de produção. Será que o local de produção original aqui que eu estou
vai dar o lucro esperado, ou se eu for lá para o outro lado do país, vai dar o lucro esperado. As empresas sempre vão pensar nisso. Então vamos acompanhar comigo no slide. Desindustrialização ocorre quando uma empresa acaba sendo transferida de um município a outro, para outro estado ou até mesmo para outro país. Ocorre por diversos motivos, desde a modernização das empresas e cidades, até mesmo otimizar os lucros dessas empresas, podendo trazer efeitos positivos e negativos, de acordo com o planejamento do município. Beleza? É justamente esse o ponto que nós vamos ter que pensar nessa aula, pessoal, sobre as consequências desse processo de desindustrialização. Ele vai ser negativo para o local de origem que a empresa estava. Ela sai, vai para outro local, pode ter certeza que para o local de origem da empresa vai ser extremamente negativo. Por quê? O município e o estado vai deixar de arrecadar imposto dessa empresa, vão deixar de ser gerados empregos, tá certo? Isso vai fazer com que a cidade, se ela não tiver um planejamento legal, ela possa entrar em crise econômica. Imagina uma população na cidade sem emprego. Como é que essa população vai conseguir sobreviver? É positivo em algum ponto? Claro que é. Imagina um local que não tinha nenhuma empresa, vai receber uma empresa que vai gerar emprego, ele vai ter uma renda, ele vai poder entrar no mercado consumidor. Beleza? Então, tudo tem seu ponto positivo e tem seu ponto negativo. Cabe ver os pontos de vista existentes. Beleza, pessoal? Por que esse processo de desindustrialização ocorre? Devido a diversos fatores, como eu já falei. A otimização dos lucros, claro, é um deles. Modernização das empresas. Ah, professor, por quê? Vamos lá, pessoal. Nós temos que pensar por que uma empresa ela vai sair do seu local de origem. Imagina aí. Otimização dos lucros, nós já falamos aqui. Ela tem que pensar, planejar a longo prazo dos seus lucros. Senão não vai ser, se o negócio não for lucrativo, não for rentável, não há justificativa de uma empresa continuar na sua cidade, no seu estado de origem. Tá certo? Ela vai ter que procurar outros locais para realocar os seus investimentos e tentar lucrar. Isso vai ter pontos positivos e negativos? Claro que vai. Imagina, para a cidade de origem da empresa, se a empresa sai dessa cidade e vai para outra, vai ter seu ponto negativo. Por quê? Imagina, pessoal, para esse local, que eram gerados empregos, a população tinha uma renda, eram pagos impostos de funcionamento da empresa, e essa empresa sai. Como vai ficar essa população? Se a cidade não tiver planejamento, então ela vai sofrer as consequências severamente. População desempregada, população sem renda, a população vai ficar marginalizada. Vai ter seu lado positivo? Claro que vai. Imagina aí, pessoal, para outra cidade que a empresa vai se realocar. Vão ser gerados empregos, a população vai ter renda, os impostos vão ser pagos para essa cidade, tá certo? E esses impostos podem ser repassados para a população através de um serviço público de qualidade. Todo mundo vai sair ganhando em outro ponto de vista. Beleza? Então tudo vai depender do ponto de vista. Temos que lembrar, pessoal, que uma empresa, o objetivo dela é ter lucro. Então por isso que esse processo de desindustrialização vai ser comum, tá certo? Não só no Brasil, como no mundo todo. Isso acontece nos Estados Unidos? Claro que acontece. As empresas da GM, General Motors, elas vão para fora dos Estados Unidos se a cidade que elas estão não derem os lucros esperados para ela. Se tiver mais gasto do que lucro. Tá certo? Isso aqui vai ser comum, vai ser normal. Isso pode acontecer em diversas escalas. Estamos falando agora aqui na escala Brasil. Beleza? Para a gente entender um pouco melhor. Se acontece, professor? Claro que acontece. Outro efeito negativo, pessoal, desse processo de desindustrialização é o desemprego. Imagina, uma empresa que tenha 1.000 empregados,
esses 1.000 empregados ficarem sem emprego, certo? Ah, professor, quer dizer que se essa empresa que empregar 1.000 empregados aqui, ela não vai empregar 1.000 aqui não? Vai ficar um por outro, né? Talvez, pessoal, para otimizar os lucros. O que a empresa pode fazer? Ela pode diminuir a mão de obra humana e colocar a mão de obra de inteligência artificial, maquinário, que vai fazer o mesmo trabalho, até em maior quantidade, em menor tempo do que o trabalho humano. Tá certo, pessoal? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Pode ser um processo de modernização da empresa, pode ser um processo de otimização de lucros. Tudo está interligado para esse processo de desindustrialização. Otimizar o lucro, em primeiro lugar. Modernizar a empresa, também está lá em cima. Beleza? Tudo isso vai contar. Pessoal, uma coisa que deve ser falada, todo mundo tem que ter consciência disso, é a relação das tecnologias versus os empregos. É um assunto polêmico? Claro que é. Por quê? Seguinte, pessoal. Muitos estudiosos, muitos teóricos, muitos economistas, eles vão salientar para a população, em alguns estudos, de que a perca de matéria humana para a robótica, para a tecnologia, é crescente e vai se tornar cada vez mais comum. Tá certo? Isso vai trazer consequências para a economia global. Mas, professor, por quê? Se a gente vai produzir mais, em menor tempo, com maior qualidade, então vai ser bom? Claro que vai ser bom. Mas quem irá consumir esses produtos se a população não vai ter o emprego, não vai ter a renda necessária para poder consumir esses produtos? Por mais barato que eles sejam na hora de produzir eles. Tá certo? Tudo tem que ser pensado, pessoal. Mas, professor, é o seguinte, quando você é substituído por uma máquina, você vai ter a oportunidade de estudar, se reciclar e entrar no mercado de trabalho novamente, tá certo? Mas vocês acham, pessoal, que todos vão ter essa mesma oportunidade, essa mesma condição? A maioria não vai conseguir ter, tá certo? O empregado que trabalha há 20 anos numa empresa, dificilmente ele vai conseguir fazer outra coisa fora dessa empresa, tá certo? Dificilmente ele vai ter condições de se reciclar para entrar no mercado de trabalho novamente. Beleza, pessoal? Tudo isso tem que ser pensado. Acompanhe comigo no slide. As inovações tecnológicas em curso desde os últimos anos do século XX já haviam provocado ajustes na estrutura das empresas, das atividades e do mercado de trabalho. A regra foi a demissão de pessoas, como ocorreu com os bancos, que, com a informatização dos seus serviços e com os usos da internet, fecharam agências. Beleza? Aqui ele já deu um exemplo do funcionamento dos bancos. A inteligência artificial, ela veio para melhorar? Claro que veio para melhorar. Mas os outros funcionários? As pessoas que trabalhavam no banco? Como é que ficam essas pessoas? Será que elas vão conseguir entrar no mercado de trabalho novamente? Aí fica a pergunta no ar. Alguns vão, outros não. Outros vão conseguir seguir seu rumo sem problema nenhum. Outros não, eles vão ficar na massa de desempregados. Tá certo, pessoal? Acompanhe comigo novamente. O mesmo aconteceu com as fábricas e certos setores da agricultura moderna, que substituíram o trabalho humano por máquinas. Hoje, no Brasil, já existem políticas e programas para inserir novamente essas pessoas no mercado de trabalho. Beleza, pessoal? Vamos falar da agricultura, que vai ser algo mais próximo da gente, acredito, né? A agricultura, pessoal, no começo do século XX, ela, principalmente no Brasil, ela era manual, contava com trabalho braçal. O agricultor
que ia lá, arava a terra, produzia, vendia seus produtos. A produção era em larga escala? Não, porque o trabalhador não tinha as condições necessárias para isso, tá certo? Para que ele produzisse em larga escala, ele precisava contratar pessoas, e nem todos tinham essas condições. Por exemplo, nem todo agricultor tem um acesso facilitado à água, nem todo agricultor vai ter um acesso facilitado aos melhores terrenos para poder produzir mais, tá certo? Tudo isso vai contar na hora da produção, a produção final. Beleza? Ah, professor, e como é que isso mudou? Mudou, pessoal, devido às exigências de alimentação no mundo. Precisava se produzir cada vez mais, um espaço cada vez menor, uma quantidade cada vez maior. E um tempo cada vez menor. Beleza, pessoal? E o que aconteceu? Tecnologias ligadas à agricultura surgiram. Por exemplo, o trator. Uma tecnologia ligada à agricultura? Claro que é. Porque ele vai fazer o trabalho de diversos animais, de diversas pessoas. Ele pode arar a terra, ele pode adubar a terra, ele pode colher, ele pode fazer diversas coisas. Beleza? Por exemplo, outro exemplo, também eu acho que é muito comum no estado de São Paulo, é a produção de cana-de-açúcar. Pessoal, no começo, até metade do século XX, a cana-de-açúcar era colhida no braço. Eram contratados trabalhadores que não tinham um vínculo empregatício, tá certo? Eles eram contratados só para aquele dia colher a cana, mandar a cana lá para o grande produtor, pronto, seu trabalho está feito. É um trabalho extremamente precarizado. E hoje, pessoal, essas pessoas não têm nem esse emprego, tá certo? Porque elas foram substituídas por máquinas. As máquinas não vão se fazer mais presente. Por quê? Você comprar a máquina uma vez e ela vai fazer o trabalho durante anos, anos e anos. Sem precisar se alimentar. Somente as manutenções básicas e ela vai conseguir funcionar sem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então, se pode produzir mais, se pode colher cada vez mais rápido, se pode transportar essa produção cada vez mais rápido e em uma quantidade cada vez maior. Tá certo? Então, as tecnologias, elas não vêm, você não deve ver somente o lado negativo das tecnologias. Ela tem seu ponto positivo. Mas também nós temos que pensar nas pessoas que estão por trás desse processo de crescimento tecnológico. Das pessoas que ficam à margem desse processo. Por quê, professor? Porque nem todas elas vão conseguir se inserir no mercado de trabalho. Se eu tenho uma quantidade de desempregados muito grande no país, isso vai gerar uma crise. Tá certo? A crise econômica, nem todo mundo vai poder consumir. Vai gerar uma crise social. As pessoas não vão ter acesso a direitos básicos. Não vão ter condições de ter uma casa para pagar energia, para pagar água. Tá certo? Tudo isso tem que ser repensado. A inserção dessas pessoas no mercado de trabalho é necessária. Tá certo, pessoal? Sempre pense nisso. A tecnologia vem para ajudar, mas ela tem seus pontos negativos e positivos. Show? Pessoal, acompanha comigo no slide, beleza? Tanto em países ricos como em países em desenvolvimento, houve a absorção de parte dos trabalhadores excedentes do setor primário e secundário pelo setor terciário da economia, em especial nos serviços. Trata-se de um subsetor amplo, com diferentes níveis de qualificação para o trabalho. Mas, mesmo com essa absorção de trabalhadores, não é possível que todos voltem a ter empregos. Ou seja, pessoal, o setor primário e secundário foram os que mais substituíram a força humana, de trabalho humano, pela tecnologia, pelo aquele trabalhador de inteligência artificial. Tá certo? Esses setores foram que tiveram o maior grau dessa substituição. Beleza, pessoal? Isso vai trazer consequências. Para onde vão os trabalhadores desse setor primário e secundário? Com certeza vão para o setor terciário, que hoje no Brasil é o setor que mais emprega. Com certeza você conhece, eu conheço, eu faço parte desse setor terciário. Alguém da sua família vai fazer parte do setor terciário. Mas, professor, o que é setor terciário? Seguinte, pessoal, aquele setor econômico que não produz algo concreto.
aquele trabalhador que ele vai trabalhar, mas ele não vai produzir algo físico. Por exemplo, um advogado, um médico, um professor, um vendedor. Ele vai oferecer sua mão de obra, um processo de venda, de ensino, de serviço, tá certo? Todos esses trabalhadores fazem parte do setor terciário. Beleza, pessoal? E será que todos esses do setor primário e secundários vão ser absorvidos do setor terciário? Depende da demanda, depende da qualificação. Nem todos eles vão conseguir ser absorvidos. Beleza? Isso vai ser extremamente normal. Só que vai trazer prejuízos. Pessoal, vão existir países que o processo de desindustrialização vai acontecer de maneira mais forte e outros de maneira não tão forte. Assim, vai acontecer? Vai, mas ele vai ser pontual. Beleza? Onde é que vai acontecer de maneira mais forte, professor? Naqueles países subdesenvolvidos. Por quê? As empresas que estão nos países subdesenvolvidos já não são próprias desse país, não são empresas nacionais, são empresas multinacionais e transnacionais. Imagina se uma empresa transnacional fecha todas as suas sedes em outro país subdesenvolvido. Por exemplo, uma empresa alemã vai fechar todas as sedes dela no Brasil. E todas as sedes da Alemanha vão continuar abertas. Quer dizer que esse país ele vai sofrer com a crise? Não. Pode ser que a empresa tenha menos lucros, mas o país ele vai continuar produzindo. Beleza? Quem vai sofrer com a crise, com o desemprego, vão ser esses países subdesenvolvidos que dependem dessas outras empresas. Beleza? Aí pronto, para onde é que vão esses trabalhadores? Do setor de produção? Vamos para o setor terciário. Será que todos eles vão conseguir ser absorvidos por esse setor terciário? Provavelmente não. Então o grau de desemprego vai continuar muito alto. Beleza? Acompanha comigo de novo no slide. Em face da atual crise global, Espanha, Grécia, Itália e Portugal são países que vivem o drama do desemprego de forma intensa. Nesses países, há casos de pessoas que ocultam de seus currículos sua formação para conseguir empregos e nem sempre os novos empregos atendem os direitos trabalhistas, reforçando o trabalho informal ou o trabalho precário. Ou seja, pessoal, uma pessoa que tem uma formação técnica para trabalhar em uma indústria, ela vai rebaixar, digamos assim, o seu currículo com uma pessoa que não tem formação técnica nenhuma. Por exemplo, aquela pessoa que é responsável só por vendas, que não precisa de um grau de estudo muito alto, tá certo? Vai trabalhar, pronto, só com vendas. Beleza? Ela vai colocar no seu currículo que ela tem formação técnica, que ela tem ensino superior? Claro que não. Beleza? Ela vai ocultar algumas informações no seu currículo para poder se inserir no mercado de trabalho novamente. Beleza? Isso vai ser comum. E, pessoal, o trabalho que elas vão conseguir nem sempre vai ser aquele trabalho que vai trazer as melhores condições para ele. Nem sempre vai ser um trabalho de carteira assinada, nem sempre ele vai ter férias, nem sempre ele vai ter o dia do pagamento preciso para ele, tá certo? Ele vai ser um trabalho extremamente precarizado, sem tantos direitos assim. Só que as pessoas vão ter que se submeter a esse tipo de trabalho para ter alguma renda e sobreviver. Sem esse trabalho, eles não teriam renda alguma. Isso não só nesses países europeus, pessoal. No Brasil isso é muito comum. A informalidade atingiu níveis altíssimos no Brasil hoje. A maioria dos trabalhadores estão na informalidade para poder continuar tendo alguma renda. Ou seja, não tem os direitos trabalhistas garantidos. Quantas pessoas nós conhecemos no nosso cotidiano, pessoal, que trabalham dessa forma? O camelô, aquele motorista de Uber, um vendedor, tá certo? A maioria está dentro da informalidade, sem os seus direitos garantidos, beleza? Isso vai trazer muitos prejuízos para o Brasil. Porque o Brasil ele não vai conseguir arrecadar imposto, as pessoas não vão ter todos os seus direitos garantidos,
Beleza, pessoal? Tudo isso vai trazer consequências negativas para a economia do Brasil. Pessoal, acompanha comigo o slide sobre reinserção no mercado de trabalho. Tá certo? Vamos continuar falando sobre esse assunto. Muitos trabalhadores tiveram de mudar de ramo ou buscar nova formação e novos cursos de qualificação profissional para fugir do desemprego. Essa mudança pode se constituir em uma nova janela de oportunidades, mas também pode revelar a outra face da mesma história. Beleza, pessoal? Há casos de pessoas que ocultam de seus currículos sua formação para conseguir empregos e nem sempre os novos empregos atendem os direitos trabalhistas, reforçando o trabalho informal ou trabalho precarizado. Precarização do trabalho, o teletrabalho ou trabalho à distância se tornou possível, sobretudo por causa do avanço de novas tecnologias de comunicação, em particular a internet e telefonia. Pessoal, lembre-se do mundo globalizado. Hoje, pessoal, desde os anos 90, a internet começou a ser cada vez mais popular, cada vez mais presente na vida da população. Tá certo? Nesse período aqui, nem tanto, que ele estava dando seus primeiros passos. Mas, na metade dos anos 2000, 2005, 2006, 2007, ela começou a se fazer cada vez mais presente. E uma crescente sem precedentes, pessoal. Hoje, você tenho certeza que você conhece pelo menos 2, 3 pessoas que têm internet em casa. Então, se tornou tão comum quanto a televisão, quanto um rádio, tá certo? Se tornou um meio necessário para a comunicação das pessoas. E também os aparelhos necessários para que você possa usar a internet. Por exemplo, computador, um celular, smartphone. Todos eles são necessários para o uso dessa ferramenta, que pode ser usada tanto para comunicação como para trabalho. Hoje é possível você trabalhar fora da empresa, da sede da empresa. Trabalhar como se fala, home office. Beleza? Você tem essa opção de trabalho. Nesses casos, o trabalhador não precisa se deslocar para a empresa todos os dias, ainda que muitas tarefas exijam o cumprimento de horários e metas. Beleza? Não é porque ele não vai precisar ir para a empresa que ele não vai ter que seguir as regras da empresa, tá certo? Tudo tem que ser pensado para que a produção continue a mesma. Beleza, pessoal? Além disso, o trabalhador deve arcar com os custos de água, eletricidade, telefone, materiais, equipamentos e alimentação. Quem trabalha em casa pode ser solicitado a qualquer momento, situação que invade sua vida privada e pode acabar ampliando sua jornada de trabalho. As exigências, pessoal, elas vão ultrapassar os limites da empresa. Por exemplo, você que trabalha em uma empresa, numa firma, cumpre o horário de 8 da manhã até as 18 horas. Nesse período, pessoal, você oferece os serviços exclusivos para a empresa. Beleza? É exclusivo. Sua força de trabalho, sua inteligência, tudo que você possa oferecer para a empresa, ela vai usar nesse período. Beleza? Só que no home office não, pessoal. Home office, isso pode ultrapassar os limites da empresa. Ah, como assim, professor? Não entendi. Por exemplo, tem uma papelada que você tem que assinar para entregar amanhã. Tá certo? Se a papelada da empresa, você vai assinar dentro desse horário. Se você não conseguir, vai voltar amanhã e terminar. Só que no home office não. Se você não entregar amanhã, meu filho, você não está cumprindo as metas da empresa. Você pode ser demitido. Além de outras coisas que vai facilitar o funcionamento da sede da empresa. Por quê? O trabalhador home office, a empresa não vai pagar água, a empresa não vai pagar luz, a empresa não vai pagar a internet, a empresa não vai pagar o computador, a empresa não vai pagar a alimentação. Beleza? Tudo isso vai ser arcado, todos os custos vai ser arcado pelo trabalhador. Tá certo? Beleza, pessoal? E ele, pessoal, vai ter que
pagar isso através do salário que ele recebe da empresa. Ah, professor, tem seu lado positivo também. Como assim? Quer dizer que eu trabalhando em casa, eu posso trabalhar não somente em uma empresa, não tenho exclusividade para uma empresa, posso trabalhar em várias outras empresas. Claro que pode, mas vai ter mais exigências e o seu trabalho vai continuar precarizado, porque você vai ter que arcar com muito mais custos do que quando você ia para o local de trabalho. Beleza? Tudo isso tem que ser pensado, pessoal. Hoje se fala em facilidade de acesso a empregos, desburocratização. Só que essa desburocratização pode vir disfarçada de precarização. Beleza? Se eu tenho empregos precarizados, você não vai ter um trabalhador com alta qualidade. Beleza? Pessoal, trouxe uma coisinha aqui para a gente pensar. O Brasil, acompanha comigo no slide, por favor. O Brasil, por ser um país emergente, demorou mais para desenvolver seu parque industrial. Teve de contar com a ajuda de empresas estrangeiras que colocaram suas fábricas no Brasil. Esse tipo de indústria tem seus pontos positivos e negativos. Vamos analisá-los. Seguinte, pessoal, ponto positivo de uma indústria estrangeira no Brasil. Vai gerar empregos, vai pagar imposto para o Estado. A população vai ter renda, tanto a população que trabalha para aquela empresa, quanto para o restante que está envolvido com aquela empresa. Por exemplo, o cara do mercantil vai ter sua renda, o restaurante ele vai ter aumento dos seus lucros, tá certo? O taxista ele pode levar mais pessoas para aquela empresa, fazer mais corridas, ganhar mais dinheiro. Mas pense nos pontos negativos. Agora, professor, tem ponto negativo? Uma empresa multinacional está aqui no Brasil? Claro que tem. Temos que lembrar, pessoal, pôr em mente que essa empresa ela não é brasileira. Se ocorrer uma crise como ocorreu a de 2008, os lucros e os investimentos dessa empresa, eles vão retornar para o país de origem. Professor, será que eles vão fechar a empresa? Pode ter certeza que eles vão pensar duas vezes para fechar a empresa e realocar seus investimentos no seu país de origem. Por quê? Porque o país de origem é mais seguro, a economia é mais estável, muito melhor do que o de um país emergente, tá certo? Então, se ele tiver a possibilidade de fechar a empresa em um país emergente para continuar tendo lucros, pode ter certeza que ela vai fechar. E a população desse país emergente como o Brasil, como fica? Tá certo? Vão ter desempregados e vão gerar uma quebra nessa rede de economia. O taxista ele não vai ter mais gente para levar para a empresa, consequentemente, ele não vai ter os lucros que tinha antes. Beleza, pessoal? O mercantil que vendia para alguns funcionários daquela empresa, ele não vai vender como antes, porque não vai ter mais gente trabalhando ali. E os funcionários daquela empresa, como ficam? Vão ficar desempregados. A maior parte deles vão ficar desempregados, porque, por exemplo, a cidade pode ter somente aquela empresa, tá certo? Ele vai ficar sem lucro, ele vai ter que sair à procura de emprego, beleza? Tudo isso você tem que pensar, ponto negativo e ponto positivo. Positivo para quem, negativo para quem. Lembre-se disso, pessoal.